Continuando a nossa conversa com o consultor do Instituto Combustível Legal no Nordeste, o nosso parceiro e amigo Giovanni, a gente vai continuar o papo e falando um pouco do que a gente tem em comum, Sindipostos e o ICL. O que a gente poderá também fazer em comum para melhorar a situação do mercado aqui no estado do Ceará. Boa, Antônio. Obrigado mais uma vez por estar aqui com vocês. Na verdade, o Sindipostos já é um parceiro antigo, né? Eu cheguei no ICL lá atrás, na época do Sindicom, em 2014, a gente já estabeleceu uma parceria a partir dali. Já são mais de 10 anos. Já há muito tempo, já fizemos alguns eventos juntos, algumas inclusive iniciativas. No interior, né? Inclusive no interior do estado, é verdade. E, quer dizer, vocês como entidade representativa da categoria e que defende o interesse, de fato, da revenda cearense, é de fato um parceiro estratégico importante para a gente. Vocês têm ramificações fortes aqui, tanto com o poder público quanto com os políticos da região. Isso é importante, a gente precisa ter esse apoio local é importante, e vocês comungam dos valores do ICL, quer dizer, a gente tem um objetivo em comum, né? Vocês representando a parte da revenda, a gente representando outros elos da cadeia, mas de toda forma a gente tem interesses em comum. Então, já tivemos várias iniciativas, imagino que esse ano a gente possa ter alguma novidade aí mais na frente para desenvolver em conjunto. Né? Sem querer dar algum spoiler, fale o que a ideia que você tem, que o ICL tem, de realizar aqui no Ceará um evento que seria bom tanto para o mercado quanto para os órgãos governamentais. Boa. Bom, a gente pensa, a gente desenvolve em alguns estados e normalmente a gente busca parceria com o sindicato da revenda dos estados, né? Aqui não seria diferente até pela parceria que a gente tem estabelecida. Então a gente desenvolve alguns eventos onde convidamos os órgãos públicos que fazem fiscalização do setor, que têm, né, envolvimento direto com esse segmento tão importante para o estado, né? É importante fazer um parêntese aqui. O segmento de combustíveis, ele representa até 1/4 da arrecadação, dependendo do estado, né? A gente está falando de até 25% de todo o ICMS arrecadado em alguns estados vem do segmento de combustível. No caso aqui é sempre o primeiro ou o segundo lugar em arrecadação está no combustível. Pois é, então é um segmento que tem uma representatividade grande para o erário, também para a sociedade, pelo serviço que presta. E aí, em função disso, quer dizer, a gente tem essa interação e esses valores em comum, de repente a gente poderia, né? A gente está discutindo aí a possibilidade, em conjunto, de desenvolver um evento, convidar esses órgãos e a gente discutir, né, as melhores iniciativas para combater, eventualmente, algumas situações que possam estar acontecendo no mercado de combustíveis do Ceará. A gente falou na sonegação, falou na metrologia, e que outros pontos são combatidos pelo ICL, são defendidos para combater pelo ICL? Veja, toda e qualquer iniciativa que combata a concorrência desleal, a fraude no segmento, seja ela uma fraude tributária, seja ela uma fraude operacional, fazem parte da essência do trabalho que é desenvolvido pelo Instituto. Então, qualquer ação que carreie para esse objetivo, a gente vai estar certamente defendendo e se interessando em participar. Então, mas assim, uma específica que a gente vê, existem alguns sonegadores que atuam pesadamente em alguns estados que poderão chegar aqui. Sim, alguns agentes de mercado que operam em outros estados, eles, na verdade... Agente negativo, no caso, claro, né? Aqueles que operam com a fraude, com a irregularidade, a gente sabe que a capilaridade na operação desses agentes de mercado, eles conseguem chegar a todos os estados do Brasil e rapidamente, né? Quer seja pelas importações, utilizando alguns portos do país. A gente tem histórico de problemas que aconteceram no passado recente, né? Quer seja na própria produção de combustível, né? Alguns agentes que também produzem e não atendem à legislação. Na distribuição, ou seja, todos os elos da cadeia, de alguma forma, a gente
existe a possibilidade de haver agentes de mercado que atuam fora desse ambiente da legalidade, e isso prejudica o mercado como um todo, né? Todos aqueles agentes de mercado que operam dentro da lei são prejudicados, né? Isso alimenta a concorrência desleal. Como a gente falou antes, prejudica o erário, prejudica a sociedade, prejudica o consumidor que está sendo lesado na ponta. Então, o objetivo é a gente congregar esforços com entidades do segmento de combustíveis, como o Sindiposte Ceará, e trazer, eventualmente, o poder público para essa mesa de debates, para essa pauta tão importante, né? E a receptividade dos estados que você atua é a mesma? Ou a diferença entre um estado e outro? Alguns são mais acessíveis? Eu sei que aqui você tem uma excelente relação. Aqui a gente tem uma abertura muito boa. E uma parte dessa relação vocês nos ajudaram a construir aqui, sem dúvida. A gente tem tido uma boa receptividade, viu, Antônio? Até porque o ICL ele tem desenvolvido diversas iniciativas de repercussão nacional. Então, o ICL está muito presente na imprensa, então virou um tema recorrente o ICL falar sobre as fraudes de combustível. Então isso de fato abre portas, porque é uma entidade de credibilidade, uma entidade que tem relevância e que de fato traz iniciativas para combater essas fraudes. Para ficar bem claro, o ICL é da iniciativa privada e é composto por quantos associados? Bom, hoje eu acho que o número mais atualizado são 14 associados, mas a gente tem, acho que a essência desse número é dizer que a gente tem representantes de todos os elos da cadeia de combustíveis hoje, né? Da cadeia produtiva. Então a gente tem desde a refinaria, a Petrobras está presente lá, né? A gente tem terminais logísticos, por exemplo, o Ultracargo é um dos associados. A gente tem distribuidoras, né? A gente está falando de Vibra, está falando de Raízen, está falando de Ipiranga, aí tem a distribuidora Sim, lá do Sul, tem a Ali Combustíveis, né? A gente tem produtores de etanol. Então, lubrificantes, já tem distribuidoras e produtores de lubrificantes também envolvidos. Então, assim, são vários elos da cadeia já estão embarcados dentro desse ecossistema. Então, a gente pode dizer que é o pessoal do bem da cadeia que está procurando combater o pessoal do mal. Na verdade, a gente combate os ilícitos, né? Vamos essa palavra é pesada, né? Vamos dizer que a gente combate, a gente não... Assim, e aquela história, né? A gente produz iniciativas e ferramentas para que o Estado faça o combate, né? De fato, você o ICL não tem você poder de combater nem de polícia, né? Isso. Agora, dá sempre o subsídio. Somos agentes colaborativos nesse processo. Então, você visita os órgãos estatais e mostra relatórios para eles, mostra o que está acontecendo? A gente fala da fotografia do mercado, né? E eu vou dizer, viu, Antônio José, que essas informações, uma boa parte delas são informações públicas que estão disponíveis. Então, muitas vezes, o que falta é a integração dessas informações perante o poder público, né? A gente sempre defendeu que se tivesse um sistema integrado para que todas essas informações se cruzassem e você tivesse aí um output mais claro, mais efetivo no combate às irregularidades. Então, muitas vezes, o que a gente faz é basicamente juntar informações que já estão disponíveis e levar as eventuais evidências ou suspeitas de possíveis ilícitos. Né? O que eu acho bacana, Giovanni, é que o consumidor, entendendo isso, vai perceber que o setor está procurando cada vez mais tirar o ilícito, não é verdade? Então, talvez seja o objetivo principal do Instituto Combustível Legal, é que tenhamos um mercado limpo, onde os competidores não tenham interferência do ilícito. É isso. Se a gente for analisar assim, como consumidor, né? O ato de você ir a um posto revendedor abastecer o seu veículo não é necessariamente uma ação prazerosa, como você ir num restaurante
e apreciar aquele prato daquele chefe renomado quando você tem condição de eventualmente levar uma pessoa para desfrutar com você daquele momento legal. Não é um momento de prazer você abastecer o veículo. Você não vê o produto, paga caro e... Muitas vezes não sabe se aquele produto é aquela mesma quantidade que está entrando no seu tanque. Então, quer dizer, o papel de todos esses agentes que operam na regularidade, e não só dos agentes de mercado, mas também das organizações, como o próprio Sindipostos, como o ICL, como o Sindicom, como o IBP, como a Fé Combustíveis, quer dizer, diversos outros organismos que trabalham em cooperação para criar esse ambiente e mostrar que, olha, o segmento está unindo forças justamente para buscar esse ambiente de legalidade o mais possível próximo da legislação, né? Quer dizer, o combate a esses ilícitos acaba sendo um benefício para todo o segmento, para toda a sociedade, para o consumidor que está lá na ponta também. Olha, o mercado de combustíveis conhece o ICL, os órgãos governamentais também, e como é o contato, como é o relacionamento com o legislativo, que é quem propaga as leis. Como é que você se relaciona com o poder legislativo? Sim, nós temos, o nosso CEO, ele tem de fato uma atuação muito forte. A gente tem uma assessoria parlamentar lá em Brasília, que se relaciona também com... Nos estados é você que é o assessor parlamentar, é você mesmo. Né? Nos estados, assim como o trabalho que eu desenvolvo aqui no Nordeste, a gente tem outros consultores em outras regiões. Mas lá em Brasília não. Em Brasília a gente tem um assessor parlamentar, mas eu tenho um consultor que cuida da região Centro-Oeste, um consultor que cuida de São Paulo, outro do Sul. Então, em cada região você tem um consultor especialista também, experiente de mercado. E trabalha também no legislativo. Isso, e tudo isso com a batuta, naturalmente, do diretor executivo, né, que dá lá a diretriz, e ele também é muito presente, está sempre nas grandes discussões, nos grandes debates, e é também um grande fomentador, né, da aprovação dessas iniciativas. Pois é, Giovanni. A mensagem que você daria para o nosso revendedor e para o nosso consumidor? Bom, acho que a mensagem final é mostrar que tem muita gente que está olhando para o mercado, que quer que tudo isso se transforme num ambiente legal, num ambiente que as pessoas passem a cumprir de fato as suas obrigações, né? E que essa concorrência seja de fato uma concorrência justa, que se brigue muito mais no campo dos serviços, que não se tenha aí a competição desleal, onde você tem ferramentas ilícitas na mesa, né, nessa disputa, e para que também o consumidor final se sinta mais seguro ao entrar num posto de combustível, abastecer o seu veículo e ter a certeza de que está abastecendo um combustível de qualidade, na quantidade correta e que as leis estão sendo cumpridas. A gente não falou aqui, mas tem também as questões ambientais, né? Que aqueles agentes de mercado estejam também muito cumprindo bom você lembrar a legislação ambiental, porque isso também é um problema que todos nós nos preocupamos. Então o ICL, né, atua também na área ambiental. O ICL se preocupa com toda e qualquer iniciativa que esteja compliance com a legislação. E combate tudo que não está. Exatamente. É por aí. Então, a mensagem para o revendedor. O revendedor é mostrar que, mais uma vez, né, a gente, como entidade, né, como um instituto e em parceria com a entidade representativa da própria revenda, está todo mundo unido na busca de um ambiente de mercado com a competição leal, com a competição dentro da legalidade. É um exemplo de que a concorrência, que nem o futebol, deve ser só no campo. Exatamente. Então, fora do campo, o concorrente tem que entender que todos trabalham na mesma área, todos vivem do mesmo produto e que devem batalhar por uma melhora. Objetivos comuns, exatamente esse aí. Muito obrigado, Giovanni, e que a gente realmente tenha aqui no Ceará um trabalho bem proveitoso do ICL. Eu que agradeço pela oportunidade, um grande abraço à Revenda do Ceará. Seja bem-vindo mais uma vez à nossa terra. Obrigado.